Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de fevereiro de 2018. O livro que mudou a forma de se escrever sobre o luto, por Marisa Tavares, no Rio de Janeiro, escreveu para a coluna do G. Longevidade, modo de usar, em 21 de janeiro de 2018, 06h00, que no fim do ano passado, o crítico Robert M. C. Crumb publicou, no jornal britânico The Guardian, a lista dos 100 melhores livros de não-ficção de todos os tempos. Foram 2 anos de leituras e releituras para chegar a essa seleção que abrange 5 séculos de escrita. No honroso segundo lugar da lista está O Ano do Pensamento Mágico, da jornalista, ensaísta e romancista americana Joanne Didion. Lançado em 2005, quase 2 anos depois da morte do marido, o também escritor Tony Gregory Dunne, a obra é apresentada como um exame devastador do sofrimento da autora, que mudou o modo de escrever sobre o luto. M. C. Crumb dedica poucas linhas a cada escolha, mas não poderia ser mais preciso. Eu havia lido O Ano do Pensamento Mágico há cerca de 10 anos e guardava na memória o impacto que me causou. Para escrever essa coluna, voltei às suas páginas para me emocionar mais uma vez, intensamente, e poder compartilhar esses sentimentos. A vida se transforma rapidamente. A vida muda num instante. Você se senta para jantar, e aquela vida que você conhecia acaba de repente. A questão da autopiedade. É assim que Joanne inicia seu relato. Foram as primeiras palavras que escreveu depois da morte do homem com quem vivera durante quase 40 anos, vítima de um infarto na casa deles, quando se preparavam para jantar. Ela segue revivendo detalhes dos dias e meses que se sucederam, nos quais sua vida parecia estar suspensa. O sofrimento vem em ondas, como um acesso, um ataque, em súbitas apreensões que enfraquecem os joelhos, cegam os olhos e transtornam o cotidiano da vida da gente. O pensamento mágico do título refere-se à expectativa recorrente de que Bonnie voltaria a qualquer momento. A escritora também perdeu a filha, Quintana, 1 ano e meio depois, como resultado de uma pancreatite. O novo golpe resultou no livro Noites Azuis, de 2011. Sua trajetória pode ser conferida num documentário lançado em outubro pelo Netflix. Joanne Didion, The Center Will Not Hold, dirigido por Griffin Dunne, seu sobrinho e mais conhecido pelo papel principal no filme Depois de Horas, de Martin Scorsese. Atualmente com 83 anos, em seu depoimento Joanne conta que escreveu sobre o sofrimento porque ninguém havia me explicado o que era. Seu trabalho sempre foi uma forma de enfrentamento, uma maneira de entender as coisas que mais nos dão medo, como ela dizia. Acabou criando uma obra-prima sobre o luto. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec incluiu uma mensagem do Espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, psicografada no ano de 1863, onde ele esclarece: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, são nisto que tendes necessidades de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Porque medir a justiça divina pela medida da vossa
Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nela razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias, que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe, e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício, que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças querem falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna. Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra. Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados. Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique, para sofrer convosco. Essa dor se concebe entre os que não têm fé, e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós, sim, eles estão bem perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revela uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras, que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de fevereiro, por Feijão.